Olá, voltei para gravar mais um vídeo e o assunto de hoje é sobre comparação, sobre como que ela me afeta e não sei também, talvez como afete as outras pessoas. E eu espero falar coisa com coisa e não gaguejar tanto, me desculpem qualquer coisa. Então, eu acho que assim, falar sobre comparação pra mim é até fácil, porque é algo que eu sempre fiz na minha vida inteira. Então eu passei muito tempo, eu acho que desde sempre me comparando com os outros e com outras mulheres e achando que talvez se eu fosse mais parecida com elas eu seria, aí sim, talvez eu me adequasse, eu fosse o suficiente. Eu acho que de certa forma, eu acho que todo mundo tem um certo tipo de comparação com o outro e passa bastante tempo comparando o que que a gente é com o outro. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida sempre me comparando em quesito de beleza, em quesito de carreira, em, sei lá, de não ter sido um sucesso na minha vida ou não ter conseguido nada na minha vida. Eu sempre vi a vida das outras pessoas como melhor, como melhor que a minha vida. E eu acho que eu passei tanto tempo nisso que eu acho que talvez isso tenha me feito ficar um pouco estagnada, sabe? E eu acho que, assim, eu me comparava em tudo, eu me comparava de as outras pessoas terem um relacionamento e eu não, de eu ter começado uma vida amorosa mais tarde, de eu achar que eu não ter o que o outro tem significava que eu era, sei lá, menor ou menos merecedora de alguma coisa na minha vida. Eu acho que eu posso relatar essa minha experiência como mulher. Como mulher na minha vida pessoal, eu sempre me comparei num quesito mais de beleza, de não me sentir muito suficiente por não ter um corpo tão bonito quanto das outras mulheres que eu via e que eu ainda vejo. Eu não sei, eu acho que isso sempre me afetou bastante, sabe. Eu acho que eu sempre vi mais valor em outras pessoas do que em mim e parecia que as outras pessoas sempre também estavam conquistando mais coisas que eu. E eu não sei se isso, parece um pouco como um quesito também de você se sentir uma pessoa invejosa, sabe. Eu acho que ninguém fala muito sobre isso, que quando você começa a se comparar muito, você se sente também uma pessoa invejosa, porque você fica assim: "Cara, por que que eu tô me comparando pra caramba com as outras pessoas e por que que eu tô querendo aquilo que é o do outro", sabe. Não é nem se e no meu caso não é que eu queria o que era do outro, eu acho que eu queria alguma coisa que fosse minha, pra que eu não precisasse me comparar com o outro, sabe. Eu sempre quis ter alguma coisa pra eu não precisar sempre me comparar com alguém. E talvez ser bonita em algum sentido pra eu não precisar me comparar com aquela menina que é muito mais bonita que eu. E também, não sei, eu acho que eu sempre quis ter alguma coisa pra não precisar me comparar. Mas eu acho que não adianta muito o que que você tem, porque eu acho que todo ser humano meio que tem essa tendência a se comparar e de querer mais e de querer e achar que você às vezes, por ter mais que o outro, você não sei, eu acho que inconscientemente às vezes talvez a gente pense isso, sabe. Que se você tiver mais do que o outro, você talvez seja melhor. Acho que isso vai amaciando o seu ego, sabe. Enfim, eu acho que faz pouco tempo não, acho não, né, faz pouco tempo que eu voltei tentar gravar para o YouTube, porque eu queria realmente ter um canal e falar as coisas e não sei, talvez eu encontrasse alguém que quisesse me escutar na internet, né. E eu comecei a me comparar nesse quesito de consumir conteúdo de outras pessoas, porque quando você tá na sua timeline de YouTube e ele tá recomendando canais pequenos e diferentes. E eu sempre ia assistir o vídeo daquelas mulheres que apareciam pra mim, e era cada um vídeo mais bom que o outro, e mais produzido, e mais bem editado, e mulheres que mostravam o rosto delas, tipo, pra gravar e falar as coisas, e eu ficava assim: "Cara, como eu queria ter coragem de mostrar meu rosto", mas na verdade eu nem queria mostrar meu rosto necessariamente, mas eu ficava assim: "Nossa, que vídeo bem produzido", e eu começava a achar que o que eu estava fazendo aqui era uma porcaria, sabe. E esse quesito de me comparar com esses conteúdos, eu acho que me apertou bastante nesse mês que eu vi o canal tipo, na minha timeline apareceu o canal de uma menina, e ela era linda, né, com certeza é linda na verdade, eu até me inscrevi no canal dela, mas enfim, ela mora meio que no interior e numa área rural, assim, e ela estava gravando esse vídeo dela numa estufa, literalmente era muito linda a estufa, e a menina ela era muito bonita. E eu ficava assim: "Cara, como eu queria ser igual essa menina e gravar um conteúdo igual dessa menina", sendo que eu não posso gravar um conteúdo e nem falar as mesmas coisas que ela, porque eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Não tem não tem como eu ter uma aparência igual a dela, enfim. E isso me deu um gatilho muito grande, eu fiquei assim: "Cara, que menina perfeita", e eu realmente queria ter um conteúdo assim. E eu vi que, assim, eu comecei a ver os comentários e tudo mais,
E eu queria muito consumir o canal dela sem ter essa comparação que eu me comparo, sabe. Apesar de eu ter me inscrevido no canal dela, eu vi, assim, toda vez que eu vejo eu fico me sentindo meio que mal, não por ter inveja da situação dela em si, mas porque eu me comparo. Eu fico tipo: "Cara, por que que eu não posso ser tão bonita e não ter uma vida tão interessante e não ter os talentos que essa pessoa tem?" Porque meio que a menina sabe pintar, a menina tem uma aparência legal e mora num local legal, entendeu? Que seria o meu sonho de morar num local desse. Então eu fiquei assim, eu fiquei me sentindo mal por estar me sentindo assim, entende? Parecia que eu era uma invejosa maluca. Mas eu entendo que muito por eu sempre ter me comparado na minha vida, meio que ainda trago isso em qualquer coisa que eu meio que tento que fazer na minha vida, eu sempre acho que eu tô sendo insuficiente, porque o meu conteúdo não é igual àquilo que o outro é, que outras pessoas são, entende? Parece que nada do que eu faço é em si é suficiente. Eu acho que suficiente pra mim mesma, porque talvez outra pessoa pode ver o meu conteúdo e achar legal e tá tudo bem. Talvez a pessoa que vai consumir o conteúdo dessa menina no na estufa também vai querer consumir o meu conteúdo e não vai me julgar, sabe. E eu acho que daí também, às vezes, vem muito uma parte que eu acho que talvez nem todo conteúdo seja saudável pra gente consumir, se a gente, eu acho, estiver muito se comparando com aquele conteúdo e, por exemplo, até de uma rede social, de uma pessoa que a gente segue, se a gente se comparar muito com aquilo, eu acho que talvez a gente não deva, seguir pessoas assim, não porque as pessoas são ruins, entende, porque aquelas pessoas também são legais, mas se você tá vendo aquilo e sempre se sentindo mal e tentando consumir esse conteúdo meio que te colocando pra baixo e se comparando a vida daquela outra pessoa, até da rede social que tá viajando, sei lá, pra não sei quantos países, você precisa talvez parar de seguir essas pessoas e sair um pouco da internet em si. Porque apesar da internet ela ter muitos benefícios de a gente poder consumir tanta coisa, cara, tanta coisa mais legal e tudo mais, tem muita parte das redes sociais que pra mim, na minha opinião, é uma desgraça, né, cara. A rede social ela amplificou toda a comparação que a gente sempre, de vez em quando tinha, e a gente aumentou isso. A gente compara a nossa vida das pessoas que estão no Instagram, sei lá, viajando pra não sei qual lugar, consumindo comidas melhores que a gente, indo frequentando locais que a gente não pode frequentar porque a gente é assalariado. E não sei, eu acho que uma das coisas mais loucas pra mim é ver isso se amplificando, porque eu sou de uma época em que a minha infância inteira eu não tinha rede social. E depois o Facebook foi surgindo, e eu fui entrando no Facebook, então tinha aquela pressão também, estética de você de sempre postar uma foto legal, porque eu lembro que eu sempre fui extremamente insegura com a minha aparência em si. E eu lembro que eu me arrumava toda pra postar uma foto e realmente me arrumava questão de me arrumar mesmo, sabe, colocava uma roupa que, sei lá, que eu nem saía com, mas era uma roupa de sair, mas eu nem ia sair pra nenhum local, e eu lembro que sempre era uma produção pra tirar uma foto Tumblr na época, sabe. Inclusive, cara, até a rede social Tumblr que amplificava, tipo, essa minha comparação com essas meninas do Tumblr que eram perfeitas, né. Eu não sei se alguém aí é dessa época, mas eu consumia muito Tumblr e tinha aquelas meninas linda pra caralho, tá ligado? E eu ficava assim: "Meu Deus, por que que eu não sou assim?". Então você imagina só, um adolescente que acaba de entrar no mundo das redes sociais, o surgimento das redes sociais, e você tentar lidar com aquilo. Eu acho que é uma bomba no seu cérebro pra você meio que bugar, entendeu? E se sentir mais merda ainda com a sua vida, mesmo que ela não seja tão ruim assim. Então, eu, por exemplo, eu não uso mais no meu Instagram, tipo, o principal que eu tinha e que inclusive eu postava fotos e locais que eu ia, e hoje em dia também eu quase não saio mais, então quando eu saio como meu Instagram principal é desativado e eu não posto mais nada, e eu não uso mais, então o Instagram eu meio que uso só pra scrollar uns vídeos aleatório ou, como eu já disse, ver alguma promoção em supermercado, e não sigo mulheres que me fazem me sentir segura, não que elas me fazem, mas que eu tenha essa tendência a me comparar com essas pessoas, então eu realmente tirei esse vício de mim. Então se você é uma pessoa que tem essa tendência a se comparar, principalmente no âmbito de rede social, pare. Desative e entenda que depois de um tempo realmente para de fazer falta. Eu achava que era brincadeira, mas depois que eu parei de usar o Instagram, eu não sinto nenhuma falta, sabe, eu não sinto nenhuma falta. A gente meio que sempre acha que a gente precisa fazer parte das coisas e de um bando em si, ter uma rede social pra se conectar com pessoas, né, cara. Mas
às vezes eu acho que isso meio que acaba com a nossa mente, meio que consumir rede social demais. Por exemplo, o TikTok eu nunca nem criei desde que surgiu. Eu não faço questão, porque eu sei que aquilo provavelmente vai acabar com o meu cérebro mais do que já tá acabado. Então, eu acho que é muito importante as pessoas pararem de consumir tanta rede social, cara. Porque isso leva não só para um problema de você comparar a sua vida, mas pra você se tornar uma pessoa extremamente, sei lá, cara, extremamente vazia, porque eu acho que você consome tanta coisa ali, que você meio que de tanto que você consome coisas, você se sente mais vazio ainda, entende? Não sei se eu tô desviando um pouco o assunto. Uma das coisas que eu queria citar aqui, um exemplo de música que eu gosto bastante, que é a música da Olivia Rodrigo, que é Jealousy, Jealousy. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas uma parte da letra que ela fala: "A comparação está me matando aos poucos. Acho que penso demais em pessoas que não me conhecem. Estou tão cansada de mim mesma, eu preferia ser qualquer pessoa". Ou seja, ela tá se comparando pra caramba e se sentindo meio que uma invejosa sobre as outras pessoas e esse sentimento que vai matando você, que você quer ser igual a outra pessoa, quer ter uma vida da outra pessoa, mesmo você não podendo ter isso, entende? Então você é um misto de eu estou me comparando, mas eu me sinto uma pessoa extremamente invejosa por estar me comparando com outras pessoas. Mesmo eu sabendo que em si talvez não seja inveja, mas é só um instinto, sabe? De você se sentir meio que inútil pra você mesma. Eu acho que assim, cara, a comparação ela sempre leva você pra outro nível de se comparar mais. É um vício. Eu acho que é um vício. E você meio que acha que pelo outro ser melhor em alguma coisa que você, ou ter alguma coisa melhor do que você, ou ter, sei lá, algum talento, isso torna você em si medíocre, né. Isso torna meio que te diminui em algum momento da sua vida e você acha que aquilo te resume. O que o outro tem, te resume a ser um nada e isso não é verdade, né. A gente sabe que não é verdade, mas o nosso cérebro engana a gente constantemente. Então eu em si, eu como uma pessoa que sempre se comparou a vida inteira, eu acho que isso sempre me prejudicou mais do que fez eu alcançar alguma meta. Talvez se eu tivesse me comparando comigo mesma e sempre procurando tentar ser melhor em alguma coisa em que eu tô fazendo e, tipo, em escalando coisas aos poucos na minha própria vida sem estar olhando do que o outro tá fazendo, talvez hoje eu tivesse melhor, sabe. Mas não, eu acho que isso sempre atrapalhou muito a minha vida. E eu sempre achei que eu nunca tive um dom, e eu acho que eu não tenho nenhum dom. Eu não sei desenhar, não sei cantar, não sei nada disso, sabe. Mas mas eu acho que a única coisa que eu sei fazer bem é limpar, e isso não me serve de nada, né, gente. Mas enfim, eu passei muito tempo tentando procurar alguma coisa em mim que fizesse eu pelo menos ser suficiente, mas não sei se tem em si, talvez. Mas eu não acho que você talvez tenha que ter algum dom pra ser alguma coisa, entende? Talvez que você fique esperando ter um dom ou saber fazer alguma coisa, e isso não vai resolver nada. Eu acho que talvez se eu tivesse passado eh, esse tempo todo que eu passei me comparando com outras pessoas, eu tivesse feito um curso de desenho, talvez teria algum talento, ou seja, eu poderia construir algum talento. Porque assim, eu acho que a gente muitas vezes vê o talento do outro. Por exemplo, eu vi esse exemplo específico da menina da estufa em que ela sabia pintar pra caramba. A menina fazia umas pinturas maravilhosas, mas eu me comparei com isso por achar que eu não sabia desenhar, que eu realmente não sei, né. Mas eu não sei como foi o progresso daquela menina pra ela saber pintar daquele jeito. Às vezes ela treinou aquilo por tanto tempo e ela desenvolveu aquele dom, entende? Então tô tendo me comparando com coisa que foi construída e que eu poderia construir também se fosse o que eu queria, entende? Tivesse passado mais tempo, talvez investindo em algum curso de desenho, ou então até começar até amanhã dando exemplo, eu poderia fazer isso e poderia aprender a desenhar. Eu acho que quando a gente vê muita vida do outro de fora, a gente nunca sabe o que que tá acontecendo lá dentro, e a gente acha que é perfeito. E às vezes a pessoa tá lá toda fugida da cabeça, ou talvez ela tá demonstrando uma coisa que ela nem tem, e a gente tá se comparando com uma ilusão, sabe. E o ser humano em si, eu acho que ele ama muitas vezes comparar o progresso dele com o do outro, né. Sendo que tem circunstâncias diferentes pra tu estar atrasado na vida, muitas vezes. Tem perspectivas diferentes, tem coisas diferentes que acontecem pra você e para o outro. Então é muito injusto você meio que comparar o seu progresso com o do outro. Eu posso dar o exemplo de quando eu comecei a estudar pra concurso, eu meio que paguei uma plataforma caríssima, inclusive eu tô terminando de pagar agora a última parcela.
E eu estava estudando legal, estava me sentindo bem, eu estudava todo dia um pouquinho e eu estava me sentindo maravilhosa, sabe, eu estava me sentindo útil, eu estava gostando de aprender novas coisas e sentindo que talvez pudesse ter um futuro mais instável pra mim instável? Estável pra mim, que eu pudesse passar realmente no concurso, sabe. E teve um momento que eu comecei, assim, a me comparar e pensar em quantas pessoas que tinham mais tempo que eu e que talvez fossem melhor que eu e que estivessem estudando mais que eu, que tivessem, sei lá, aprendendo melhor do que eu. E isso eu acho que me levou pra um abismo de desistir de estudar. Ou seja, eu desisti de estudar para o concurso, porque eu ficava toda vez que eu ia estudar, eu achava que uma horinha que eu estava estudando porque eu não tinha tempo era inútil, sendo que era útil. Eu só não tinha o tempo do outro, porque eu trabalho como CLT. Então não tinha como eu me exigir estudar mais que um certo tempo do dia, sabe? Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que dormir, tinha que fazer minha comida, enfim, arrumar a casa. E eu simplesmente desisti de uma coisa, porque eu estava me comparando com pessoas que eu nem conhecia, ou seja, criei umas pessoas na minha cabeça que estavam estudando mais que eu, que poderiam passar e eu não passar. Talvez se eu tivesse continuado, eu já estaria num progresso muito maior do que eu tô hoje, que é o nada, que eu meio que parei de estudar por uma besteira, e que eu realmente deveria voltar, tá. Então, ou seja, a comparação que eu comecei a fazer, ela me fez desistir de algo importante e como eu já falei aqui nessa parte nesse trecho do vídeo, mas acredito que sempre tem aquela frase, né, que é importante você comparar seu progresso consigo mesmo, só consigo mesmo. Que meio que você não precisa saber igual o outro e fazer as coisas igual o outro. E que sua forma também, por exemplo, de estudar ou de fazer algo tentar conquistar alguma coisa, já é alguma coisa. Isso não te diminui. Não precisa querer fazer tudo ou ser melhor em tudo pra ser alguma coisa. E ter essa perspectiva de querer ser perfeito, ou ter o cabelo perfeito, ou ter um trabalho imediatamente perfeito agora, e estudar melhor, e ler mais que os outros. Exemplo de livro, eu faz tempo que eu não leio, porque, por exemplo, na minha adolescência eu lia pra caramba, devorava 3 livros em 2 semanas, sei lá, e eu me sentia foda nisso e eu gostava realmente de ler. Hoje em dia, quando eu voltei a ler, tentei começar a ler, eu ficava assistindo resenha de livros de pessoas falando sobre livros, e essas pessoas falavam que: "Ah, eu terminei esse livro em 4 dias, em uma semana terminei 2 livros", e eu ficava: "Cara, eu só essa semana eu só li sei lá, 3 capítulos", e eu ficava me sentindo péssima, porque eu tinha lido pouco, e aquela pessoa tinha terminado mais livros que eu. E eu acredito muito que a leitura é muito importante pra tudo, né, pra você ter uma dicção melhor, pra você conhecer histórias e pra você meio que se, alienar desse mundo. E só que eu não entendia que eu estava enferrujada pra caramba e, querendo ou não, era muito difícil pra mim voltar a ler imediatamente, sabe, porque você vai reaprendendo a ler de novo, né, a gostar de ler. Então é óbvio que no começo, quando você volta a ler, é difícil pra você se acostumar com aquele ritmo e não sentir sono, entende? Então até nisso eu me comparava. Então são pequenos exemplos que a gente meio que faz na nossa vida e a gente meio que torna a nossa vida em torno de torna a nossa vida nessa coisa desse looping, de estar sempre achando que precisa sei lá, ser igual ao outro muitas vezes. E talvez a única coisa que você precise ser é você mesmo e fazer as coisas no seu ritmo, sem desistir, sabe. Talvez se você fizer um pouquinho do que você precisa fazer hoje, é melhor do que você não fazer nada, sabe. Acho que você precisa um pouco esquecer daquilo que o outro faz pra ele mesmo e começar a fazer por você mesmo as coisas. E obviamente que eu sei que é muito difícil, é muito difícil você aplicar qualquer coisa, é muito fácil eu chegar aqui e falar qualquer coisa que você precisa parar de se comparar com outro, ou sei lá, ou até tentar falar isso pra mim mesma, sabe. Porque eu falo com uma perspectiva real de uma pessoa real que ainda me compara bastante e acha que todo mundo parece ser melhor que eu em alguma coisa e eu não ser boa em nada. Mas eu acho que é importante você começar a fazer alguma coisa por si mesmo, sem se preocupar, talvez, com o que o outro tá fazendo. Eu acho que, às vezes, nesse processo de você começar a fazer alguma coisa nova por si mesmo, e às vezes até por diversão ou por autocuidado, é simplesmente melhor, sabe. E todo mundo também fala sobre você olhar o passado e de como que você era, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e de como que você é agora, das coisas que você conquistou. Eu não conquistei muita coisa na vida, eu tenho que confessar isso, mas
tem muitas coisas que hoje eu tenho e eu fico assim: "Cara, isso é tão bom". Hoje eu tenho mesmo que seja uma besteirinha, eu tenho uma oportunidade de comprar, tipo, um creme melhor para o rosto que eu não tinha. Eu tenho um exemplo também que essa semana fazia muito tempo que eu não comprava roupa, e eu comprei 3 blusas que eu amei, e eu fiquei assim: "Cara, antigamente eu acho que na minha adolescência eu nunca tive o poder de compra", porque eu venho de uma família pobre em si, e eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas. E eu acho que me proporcionar hoje coisas que eu não podia fazer no passado, me deixa, de certa forma, meio que um tanto que felizinha, sabe, com as coisas. Eu sei que eu não tenho uma vida perfeita e eu sei que muitas pessoas por aí têm uma vida melhor que a minha, e mais confortável, mais feliz, e eu sei que a minha saúde mental também não é muito legal, e eu sei que pessoas que têm um privilégio maior e conseguem pagar uma terapia, por exemplo, mas em si, não adianta eu ficar tentando me sentir culpada por sentir triste com as coisas, ou com essa comparação que eu tenho, mas o que eu adianta é você tentar aprender coisas e fazer as coisas pequenas por você, e focar nisso, porque no fim não adianta o quanto você tente se comparar, o quanto que você tente ser igual ao outro, isso não vai adiantar, é um gasto de energia. Talvez começar a estudar hoje para alguma coisa que você precisa seja muito melhor. Talvez começar alguma pequena coisa por você seja muito melhor do que se manter, sabe, nessa constante de ver o que o outro tá fazendo. E é e novamente eu afirmo, é importante também você cortar o que mais te afeta, que é o consumo de rede social que faz que você se compare muito mais, entende? E consumir muitas vezes conteúdos que não de pessoas que estão fazendo aquilo, estão fazendo alguma coisa errada ou sendo uma pessoa errada, mas você parar de consumir muitas vezes um conteúdo que você passa a maior parte do tempo se comparando com aquele conteúdo. Acho que é importante você consumir canais no YouTube, redes sociais, se você ainda for permanecer, de pessoas que te inspiram, de verdade, sério. E te inspiram de uma forma de você não se comparar, mas de você ter vontade de também fazer alguma coisa, sabe. E é isso. Eu não sei se esse vídeo ficou um pouco confuso, eu não sei se eu falei rápido demais, mas eu me empolguei. Então se você se sente de alguma forma como eu e lida com o sentimento de comparação constante, tente meio que escutar o que eu falei de uma forma que faça sentido pra você, e tente meio que se priorizar e não olhar tanto para o outro. Às vezes o que você pode entender é que o que mais importa no fim é o que você faz por você mesmo. Eu acho que se comparar com o outro não vai adiantar de nada, só vai fazer você se sentir pior e pior e pior. Então tente fazer alguma coisa por você e se cuide e tenha paciência consigo mesmo. Se você quiser aprender alguma coisa nova, por exemplo, tenha paciência, entender que você também vai ter o seu tempo de aprender as coisas ou conseguir alguma coisa melhor, conseguir um emprego melhor, ou sair da situação que você tá. Assim como eu tô tentando ter paciência comigo mesma e tentando não me culpar por sentir coisas. É isso, eu espero que você novamente tenha gostado do vídeo. Se quiser deixar o like, se quiser se inscrever também, sinta-se à vontade. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.